Pessoal, vamos começar hoje com a matéria de resistência dos materiais, tá? Ou seja, a gente vai começar a dimensionar, né, os materiais que vão ser inseridos, né, de acordo com o esforço dele, ou o tipo de esforço que é submetido, né? Então hoje a gente vai começar com o ensaio de tração, tá? Ou seja, com esforços de tração. Bom, o que é o esforço de tração? É quando eu tenho uma força, né, que estica o material, ou seja, eu puxo, por exemplo, essa caneta tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, né? Então eu estou tracionando ela. Bom, o exercício me fala que é um objeto tubular, tá? Uma barra tubular, pela vista da seção AA, né? Ou seja, onde tem o corte aqui, eu consigo visualizar bem que é uma seção tubular. Me fala que o material é um SAE 1020, ou seja, um aço com 0,20% de carbono, laminado a quente. Tem a tensão de escoamento e tensão de ruptura, que são dados tabelados, né? Sendo 21 kgf por milímetro quadrado e 38 kgf por milímetro quadrado, respectivamente. Tenho o coeficiente de segurança de 3,8. Tenho que o modo de elasticidade do aço é 21.000 kgf por milímetro quadrado. Eu tenho o comprimento de 900 milímetros, a carga de 2.000 kgf e um detalhe que me fala que o diâmetro interno desse tubo é 2/3 do diâmetro externo. Bom, o que o exercício me pede? Ele me pede para calcular os diâmetros da barra, o comprimento final e a deformação unitária. Bom, para fazer esse exercício, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a tensão admissível, por mais que não estejam pedindo, mas por ela que a gente vai conseguir chegar no objetivo. Eu tenho que a tensão admissível é igual a tensão de escoamento sobre o coeficiente de segurança. Bom, por que eu usei a tensão de escoamento? Porque ele é considerado um material dúctil, tá? Ou seja, só é considerado um material frágil acima de um aço 1040, por exemplo, que é 0,4% de carbono, tá? Aí no caso do material frágil a gente trabalha com tensão de ruptura, mas como é um material dúctil, tensão de escoamento. Bom, então eu tenho que a tensão admissível é igual a 21, que é a tensão de escoamento, tá? Não vou colocar a unidade de medida por enquanto, deixar para colocar só no final para não confundir, dividido por 3,8, que é meu coeficiente de segurança. Bom, sendo assim, eu tenho que minha tensão admissível ela é igual a 21 dividido por 3,8 é igual a aproximadamente 5,53 kgf por milímetro quadrado. Bom, só deixar destacado aqui para facilitar depois se precisar dele. Bom, o próximo passo eu tenho que a tensão admissível ela é igual à carga aplicada sobre a área da seção transversal. São formas diferentes de achar a tensão admissível, tá? Mas chegamos ao mesmo resultado. Bom, mas o que eu quero achar aqui no caso é a área da seção transversal, que é ela que vai me achar os diâmetros, tá? Bom, então se eu quero achar a área da seção transversal, o que eu faço? Vou isolar ela, tá? E passar a tensão admissível para o outro lado. Então tem que a área da seção transversal é a carga sobre a tensão admissível. Bom, então eu tenho que a carga aplicada no sistema foi de 2.000 kgf sobre a tensão admissível, que é 5,53. Bom, então eu tenho que a área da minha seção transversal ela vale 2.000 dividido por 5,53. Eu tenho que ela vale aproximadamente 361,66, tá? Milímetros quadrados. Vou deixar destacado também para facilitar quando a gente for procurar. Bom, um outro detalhe, então, aqui eu já consigo achar o meu diâmetro. Por quê? Eu sei que quando eu tenho a área da seção transversal de uma superfície tubular, né, como eu tenho aqui na seção, nada mais é que a área do diâmetro externo, né, total menos a área do diâmetro interno, porque ela é vazada.
Então eu tenho que a área se dá pela área externa menos a área interna. Então a área da seção transversal ela é igual ao diâmetro externo ao quadrado multiplicado por π dividido por 4, que é a área da circunferência, menos o diâmetro interno ao quadrado vezes π dividido por 4. Bom, um outro detalhe que eu tenho nesse problema, para facilitar a vida de vocês, é o seguinte: eu tenho π sobre 4 multiplicando nos dois lados, então eu posso colocar em evidência, tá? Então, colocando em evidência, eu tenho que a área da seção transversal é igual a π sobre 4 multiplicado por diâmetro externo ao quadrado menos o diâmetro interno ao quadrado. Outro detalhe que eu tenho é que me fala o seguinte, que o diâmetro interno ele é 2/3 do diâmetro externo. Se é assim, então eu posso substituir. Eu tenho que π sobre 4 multiplica o diâmetro externo ao quadrado menos 2/3 do diâmetro externo, que é quanto vale o diâmetro interno, ao quadrado. Resolvendo essa potência aqui dentro, eu tenho que a área da seção transversal ela é igual a π sobre 4 multiplicado pelo diâmetro externo ao quadrado, resolvendo a potência, eu tenho menos 4 nonos de diâmetro externo ao quadrado. Bom, agora, como eu tenho constantes iguais, eu posso fazer a conta entre eles. Então eu tenho que a área da seção transversal é igual a 4π, π sobre 4, multiplicado pelo diâmetro externo, vezes 5 nonos. Tirando o MMC, eu chego a isso aqui. Bom, escrevendo isso aqui de uma forma mais simples de entender, eu tenho que a área da seção transversal é igual a 4π vezes 5 nonos de E elevado ao quadrado. Tá? Ou seja, o diâmetro externo. Bom, agora eu posso multiplicar aqui dentro. Então eu tenho que a área da seção transversal é igual a 5π diâmetro externo ao quadrado dividido por 36. Já que eu quero achar o diâmetro externo, eu vou isolar ele. Fazendo o rearranjo aqui, eu tenho que o diâmetro externo, então, ele é igual a área da seção transversal multiplicado por 36 dividido por 5π, tudo isso dentro da raiz quadrada, tá? Rearranjando essa equação aqui. Bom, então eu tenho que o diâmetro externo ele vai valer o seguinte: a raiz, a área da seção transversal que a gente achou foi 361,66 multiplicado por 36, tudo isso dividido por 5π. E eu fecho a raiz. Bom, então agora o que eu tenho que fazer? Simplesmente resolver essa conta. Então eu tenho raiz, vou abrir o parênteses duas vezes, 361,66 multiplicado por 36, fecho parênteses, dividido por, abro parênteses, 5 vezes shift π, fecho parênteses de novo. Então eu tenho que meu diâmetro externo vale aproximadamente 28,79 milímetros. Então aqui eu consegui encontrar o primeiro diâmetro, ou seja, um dos itens que o problema me pediu. Bom, outra coisa que o problema me pede é o diâmetro interno, ele pede todos os diâmetros. Então eu tenho que o diâmetro interno ele vale 2/3 do diâmetro externo. Sendo assim, eu tenho que o diâmetro interno ele vale 2/3 de 28,79,
que foi o que a gente encontrou aqui em cima. Ou seja, o diâmetro interno, então, né, ele vai ser vezes 2, dividido por 3, 2/3, né? Ele vai valer aproximadamente 19,19 milímetros. Então aqui eu dimensionei todos os diâmetros do meu sistema, tá? Ou seja, os diâmetros do meu objeto tubular. Bom, outra questão que ela pede é o comprimento total, né, o comprimento final da barra. Eu sei que o alongamento dado por ΔL é igual à força multiplicado pelo comprimento, tudo isso dividido por a área da seção transversal multiplicada pelo modo de elasticidade. Então eu tenho que ΔL vale a força que foi de 2.000 kgf, multiplicado pelo comprimento que me deu foi de 900, tudo isso dividido pela área que nós encontramos de 361,66, multiplicado por 21.000 kgf por milímetro quadrado, que é o modo de elasticidade. Então eu tenho que o meu alongamento vai ter o valor de 2.000 multiplicado por 900, isso dividido por 361,66 multiplicado por 21.000. Então eu tenho que o meu alongamento vai ser de aproximadamente 0,237 milímetros. Ou seja, quando eu fizer esse esforço de tração, né, quando esse objeto sofreu o esforço de tração, ele vai alongar aproximadamente, né, 0,2 de milímetros. Bom, o comprimento final, que é o que o comprimento final é o que o exercício pede, eu tenho que o comprimento final é o comprimento inicial mais o alongamento. Então eu tenho que o comprimento final, ele é o comprimento inicial que é de 900 milímetros, mais o alongamento que é de 0,237 milímetros. Então eu tenho que o meu comprimento final vai ser igual a 900,237 milímetros, que vai ser o tamanho final da minha barra tubular, o comprimento final dela. E por último, o exercício pede para a gente a deformação unitária. A deformação unitária é dada por Epson, tá? E ela se define pela divisão, né, do alongamento pelo comprimento inicial que eu tinha. Ou seja, eu vou gerar como se fosse a porcentagem, né, que esse tubo, que essa barra se alongou. Então eu tenho que ΔL equivale a 0,237, perdão, dividido por 900. Isso vai me dar um valor de 0,237 dividido por 900. Eu tenho então aproximadamente 0,00026,3, tá? Isso aqui eu posso converter em porcentagem, tá? Então basta multiplicar por 100, tá? Ou então andar duas casas para a direita. Então eu tenho que que a minha deformação unitária ela é 0,0263%, ou seja, a minha barra ela alongou, né? Ela alongou essa porcentagem aqui em relação ao inicial dela. Bom, pessoal, então essa foi o primeiro exercício de resistência dos materiais. Espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou, dê o seu curtir e se inscreve no canal para eu poder publicar mais vídeos e vocês poderem visualizar. Muito obrigado, até a próxima.